Senhor presidente e senhores deputados, o Congresso Nacional, mais especificamente a Câmara Federal, deverá votar, talvez ainda esse ano ou esse semestre, a depender da sua condição, a reforma da Previdência, além das outras reformas que estão em trâmite, mas a reforma da Previdência especificamente, que é um tema bastante delicado e bastante debatido. E, obviamente, que o governo Temer vem buscando fazer todo tipo de concessão para que consiga, através de um convencimento, que às vezes nós temos divergências, mas que consiga, através desse convencimento, consiga os votos necessários para esta, que é uma reforma bastante polêmica e precisa de 308 votos. Ontem mesmo, para aprovar a matéria que está nos jornais hoje, para aprovar a reforma, o governo cede em novo programa para devedores. Na verdade, o governo está fazendo uma grande, entre aspas, concessão, porque a equipe econômica, inclusive, teme perda de arrecadação com benefícios que o Congresso possa oferecer para empresas. Mas o que me chama a atenção é que, nesse processo, tudo está se fazendo para que essa reforma da Previdência, de certa maneira, coloque, inclusive com essa anistia aqui, de cerca de 60, 70, alguns falam em 150 bilhões de reais, para devedores que, com isso, retiraria multas, juros, uma série de situações. Tudo está se fazendo para que todos os brasileiros, de uma forma ou de outra, com exceção daqueles que já estão retirados desta reforma, ou desta possível reforma, acabem tendo que, dentro do regime de previdência, estar relacionados diretamente a ele e não termos mais as previdências separadas, não temos uma previdência especial para o Congresso, não temos uma previdência especial para o Exército ou para as Forças Armadas de forma geral, o que nós não acreditamos, não temos privilégios para o Judiciário, o Ministério Público, enfim, haver, do ponto de vista da Previdência, uma única Previdência para todos os brasileiros. O professor Lemos, Vossa Excelência, que tem acompanhado bastante esse debate e feito a reforma da Previdência, o debate sobre a reforma da Previdência, todos os prejuízos que ela trará aos trabalhadores. E, para minha surpresa, hoje, o jornal Folha de Londrina diz que o congresso que haverá da Unali, não está certo que venha a ser, não sei exatamente como que eles chegaram a essa conclusão, mas no congresso que haverá da Unali, os deputados estaduais do Brasil inteiro querem uniformizar aposentadorias, criando a matéria, criando uma aposentadoria especial para deputados estaduais federais, que teriam uma única aposentadoria, ou seja, uma aposentadoria, um plano de aposentadoria para deputados federais, deputados estaduais, distintos da aposentadoria, que é a aposentadoria a partir de determinadas regras que estão sendo alteradas, da Previdência Pública. Eu, sinceramente, acho, primeiro, que o momento é totalmente inoportuno. Totalmente inoportuno. No momento em que se fala em retirar direitos dos trabalhadores, de milhões de pessoas, você discutir uma aposentadoria especial para os deputados estaduais e federais, francamente, não é só ir no contramão da história, é ir de encontro a uma parede. É uma coisa tão absurda, do ponto de vista, inclusive, da oportunidade, que alguns julgam ser esta oportunidade, quanto dos argumentos. A oportunidade, como eu já falei aqui, talvez seja a pior possível. Nós estamos numa profunda crise, nós estamos com 14 milhões de desempregados, nós estamos num processo onde toda a população está perdendo renda, nós estamos num processo em que recentemente se aprovou a terceirização de forma praticamente total. Agora se discute, deputado Luessen, a reforma trabalhista que irá retirar direitos, a reforma da Previdência, se aprovada como quer Michel Temer, irá impossibilitar que a grande maioria dos brasileiros se aposente, homens e mulheres, irá penalizar trabalhadores rurais, irá penalizar principalmente os jovens, porque com a terceirização e com a reforma trabalhista, certamente terão um grande período em que não trabalharão para conseguir obter os 49 anos, ou 46, ou 40 anos de trabalho, e, obviamente, a idade também. Eu pergunto ao professor Lemos se irá usar o horário do Partido Trabalhador, professor Lemos. Se Vossa Excelência for usar, eu posso usar, obrigado. Num momento como esse, em que o governo federal faz todo tipo de concessão, algumas republicanas, outras nem tanto, algumas que têm como único objetivo, como esta que está nos jornais hoje, e que diz que o refis, que era de 8 bilhões de reais,
com a proposta original do governo, passou a cerca de 1 bilhão no novo plano, que diz que a versão proposta pela comissão especial criada pelo Congresso para examinar a proposta original do governo provocaria, se aprovado esse novo refis, uma perda de 23 bilhões de reais, que diz que é necessário que seja feita uma nova proposta em que os parcelamentos não sejam mais de 120, mas sim de 180 meses, que muda, inclusive, o critério para que se cobrem as multas e se cobrem os juros. Uma parte, deputado Tadeu, se possível, nesse Pois assunto de Vossa Excelência. Pois não. A gente está acompanhando atentamente a discussão que Vossa Excelência sempre tem feito em defesa das pessoas na Previdência, e a gente tem acompanhado também no noticiário das pessoas que devem a Previdência. Empresas grandes, por exemplo, o Bradesco, uma empresa... Banco do Brasil, são empresas que devem bilhões à Previdência do nosso país. Depois fica difícil, né? Porque os grandes devedores não pagam, as pessoas não conseguem depois, futuramente, ter sua aposentadoria. Essa é a grande preocupação. Eu acho que o Congresso Federal, primeiramente, tem de colocar na ponta do lápis quem está devendo a Previdência e tentar, de todas as formas, o governo abrir um diálogo para a cobrança desse pessoal. Caixa Econômica também devendo a Previdência, 1,5 bilhão, Correio, quase mais de 1 bilhão de reais à Previdência. Então, isso vai, cada ano que passa, vai dando ao trabalhador menos direito dele poder conseguir a sua aposentadoria. Então, nesse mesmo raciocínio, o senhor está no caminho certo. Eu acho que os deputados que vão fazer a mudança, tem alguns itens que poderão se fazer para o futuro, para poder dar o direito das pessoas, ter também como receber, mas os grandes devedores, que devem milhões e bilhões à Previdência, têm de comparecer, porque senão fica difícil, até da própria pessoa do Bradesco, desses bancos que estão lá devendo, de poder, no dia da manhã, ter o seu funcionário também aposentadoria. Obrigado, deputado Adelino. A realidade é que nós estamos diante não de uma reforma da Previdência, mas do fim da Previdência Pública. Se aprovado o projeto como se propõe, é o fim da Previdência Pública no Brasil. Não haverá mais Previdência. Não para a maioria dos brasileiros. Não há como. Não há como uma pessoa que começa a trabalhar com 15, 16, 17 anos, que a cada ano trabalhado tem pelo menos 3 meses de ausência de trabalho, essa é a média no Brasil, as mulheres 4, os homens 3 meses. Então, imagine os senhores e as senhoras quanto tempo demorará para que essa pessoa atinja não só a idade, mas o tempo mínimo de contribuição. Obviamente que nós temos feito, vários deputados aqui também têm feito, o debate a respeito da reforma da Previdência, que, no nosso entendimento, tem como único objetivo, deputado Paulo, abrir mercado para a Previdência privada. Fala-se hoje em R$1 trilhão que os bancos, o sistema financeiro, estaria, de certa forma, em condições de ofertar com as previdências privadas. Óbvio que isso vai se confirmar ou não, a depender do que venha na sequência, do que venha a ser debatido com não só os deputados e senadores, mas com os setores da população. Como disse o deputado Adelino, hoje estima-se de 750 bilhões a dívida, deputado Adelino, 750 bilhões a dívida que se tem com a Previdência. Às vezes, dias atrás, eu vi a Rede Globo fazendo um debate que ela é totalmente favorável à reforma, aliás, é favorável a tudo que nos atinge e muitas vezes nos prejudica, é impressionante. A Rede Globo fazendo uma matéria com um comentarista dizendo, não, mas querem cobrar as dívidas da VASP, da Varig, da Transbrasil. Mentira, mentira. Essas dívidas são impagáveis. Essas dívidas não se pagam mais. Essas dívidas já foram para a CL, se fosse banco, seria crédito de liquidação. O que quer se fazer é ter uma maior efetividade na cobrança das dívidas que são dívidas de todos os meses. Por exemplo, com as casas legislativas. As próprias câmaras de vereadores, e eu sou testemunha disso, muitas vezes recolhem do próprio contribuinte, ele, pessoa física, e não repassam ao órgão que é o responsável por fazer a aposentadoria. Quando chega o tempo de requerer, vai lá na Câmara Municipal, e a Câmara Municipal aí sim recolhe daquela pessoa. Mas aquele que já está aposentado nunca vai ser recolhido. Não sei o que se faz contabilmente com esse recurso. Não sei. Mas isso é comum. Como é comum, muitas das empresas, principalmente as terceirizadas, não recolherem e, ao falirem, simplesmente fica por isso mesmo, porque não há patrimônio para cobrir aquilo. Então, nós estamos diante de um problema muito grave.
E aí, por isso que eu falo que acho que a matéria que está hoje na Folha de Londrina, que diz que os deputados estaduais que estarão reunidos aqui, deputado Bia, Vossa Excelência, que é uma pessoa que tem feito esse debate, e acho que nós temos que fazê-lo, mas que diz que os deputados talvez façam o debate sobre uma possível previdência só dos deputados, acho perfeito, desde que seja só dos deputados, sem o poder público. Sem o poder público. Aí faça o que quiser. Aí foi aquilo que eu falei aqui quando nós votamos a primeira vez, dia 17 de dezembro de 2006. Quer fazer um PGBL? Ótimo. Faz um PGBL, cada um faz sua contribuição, 4, 8, 12 anos depois, vê o que rendeu e retira. É assim que funciona. Agora, fazer um plano de previdência especial para que depois o Estado possa complementar é um escárnio. Porque isso é uma ofensa. O argumento utilizado, e eu não vou aqui fazer nenhuma afirmação, nenhuma citação, porque acho que seria, não seria correto, mas uma das pessoas que defende que haja essa aposentadoria para deputados e que ela seja nacional, diz que é uma demanda antiga e que há história de deputados do Sul e do Norte que trabalharam por 3, 4, 5 mandatos e não tiveram dinheiro para pagar o funeral. Não é verdade. Não é verdade, porque se trabalhar 4, 5, 6 mandatos, você tem a previdência pública que lhe aposenta normalmente. Agora, se você quer alguma coisa além da previdência pública, pague por fora. Não é o Estado que tem que pagar para o deputado Tadeu Werneck ter uma aposentadoria especial. Ora, nós já somos vistos muitas vezes como privilegiados. Agora a gente inventa a história para depois levar mais pau ainda. Aí é difícil. Me concedo a parte do deputado Bueno, depois, na sequência, o deputado Pacheco. Deputado Tadeu, o assunto é muito pertinente falar da aposentadoria. Quem paga essa conta normalmente é o trabalhador, né? Qualquer reforma ou qualquer grande devedor. Acho que o Adelino foi muito feliz em falar dos grandes devedores do país. Estatais, inclusive. Empresas que já faliram, que não têm patrimônio para cobrir, mas empresas que ainda estão abertas e que as pessoas devem. Não é pertinente, será, nós, deputados, falarmos um pouco dessa lista dos grandes devedores do Brasil? Correto. E nós temos paranaenses que devem para a Previdência, e devem muito. E quem Inclusive, paga a sua região tem. Tem no Paraná todo. Não era importante puxar essa lista? Acho que é livre, né? E já é de público essa lista, e nós debatemos um pouco disso. Será que são empresas falidas ou empresas que não pagaram por má fé? Porque é apropriação indébita, né? Deixa de recolhe o fundo, mas não paga a Previdência. Então, é um assunto muito importante para ser debatido. Os grandes devedores que devem para a Previdência e que criam esse grande rombo. O rombo está aqui, está nos grandes devedores. Poderia cobrir aí muitos trabalhadores que têm uma perda na sua aposentadoria pelos devedores que estão devendo no nosso país e principalmente no nosso estado do Paraná. Deputado Pacheco. Deputado Tadeu, quero apenas me somar com o seu posicionamento, inclusive em relação a essa discussão que se pretende estabelecer agora em relação aos legisladores. Aliás, neste momento, o Poder Legislativo, inclusive o Poder Executivo também, tem sido muito severamente questionado sobre a legitimidade de representar o povo brasileiro. E o que nós vemos nesse momento nesse Congresso é uma reforma proposta para atender aos interesses que, com certeza, não é o do trabalhador, não é o do povo, das pessoas que nos assistem, das pessoas que estão em casa. Eu não vou dizer que não seja necessária uma reforma, como são necessárias tantas outras, inclusive especialmente a tributária, mas não uma reforma nesse formato que está sendo apresentado. Inclusive, quando se apresentou no início, propondo 49 anos de contribuição, o que seria absolutamente impossível uma pessoa se aposentar no Brasil. Depois retroagiram um pouco, mas ainda continua totalmente sem razoabilidade, porque se excluíram várias pessoas desse processo para permitir a aprovação, estabelecendo uma penalidade de morte às pessoas sem se aposentarem. Praticamente é isso que está se pretendendo com essa aposentadoria, com essa proposta para a reforma. E eu quero acrescentar também, deputado, além dos devedores, muito bem mencionado por Vossa Excelência, pelo deputado Adelino e deputado André, além disso, um discurso falacioso, um discurso falso do governo, no sentido de que a Previdência é deficitária, o que nós sabemos que não é verdade. Tanto que, se fosse deficitária, não teria desonerado várias empresas amigas do governo algum tempo atrás. Não teria estabelecido a desvinculação da receita da União, permitindo que o governo retire do dinheiro da Previdência próximo de 30% para fazer o que quer, especialmente destinar para pagamentos de um juros de uma dívida que essa sim está matando o nosso povo. Então, quero me somar com Vossa Excelência, às vezes a gente se sente meio que impotente. Parece que o Congresso Nacional não ouve o que nós estamos dizendo e o que o povo está dizendo. Nós vemos deputados ainda dispostos. Deputado Tadeu, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir.
concluir, o deputado concluir, por favor. Ainda dispostos a aprovar essa reforma nesse formato. Então, quero deixar muito claro o nosso posicionamento contrário e o nosso pedido para que os deputados reflitam e não permitam que esse governo proceda a essas alterações que estão trazendo muitos prejuízos a curto, a médio e longo prazo para o Brasil. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Pacheco. Nós, certamente aqui, nós conversamos com vários deputados e nós, na segunda-feira, iremos propor uma moção aqui, deputado Delino, em nome de todos os deputados, porque isso não é uma questão partidária, todos os deputados que queiram assinar, para solicitar aos deputados federais que entendam a gravidade do que está acontecendo e que não votem favoravelmente à reforma da Previdência. Porque isso vai ser diretamente cobrado dos senhores e das senhoras que são deputados estaduais, nas suas cidades, de nós que estamos nas cidades maiores, nas cidades menores. Eu não tenho a menor dúvida. Aprova num dia, no dia seguinte, nós estaremos novamente sendo os carrascos dos trabalhadores. Mais ainda, se entrar essa maluquice de uma aposentadoria. Para concluir, senhor. Pois não. Mais ainda, se entrar essa pauta de uma aposentadoria especial no momento em que as pessoas estão indo literalmente, estão indo para a morte da aposentadoria, nós queremos criar uma situação especial. Eu só concluo, senhor presidente, lembrando Maria Antonieta, não há pão, come bolo. Então, os brioches Por favor, deputado. Os brioches da Revolução Francesa podem chegar até nós se nós não tivermos bom senso. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.